pessoal, beleza? Fala pessoal, belezinha? Quem fala com vocês é Marcos, do canal Tech with Marcos. E hoje eu vou estar apresentando aqui rapidinho sobre o AWS Transit Gateway, beleza? Só para informar, eu já tinha feito essa parte falando sobre o Transit Gateway, só que acaba que eu me delongo muito, então a ideia é fazer vídeos mais curtos, ou pelo menos tentar, né, na medida do possível. Vou apresentar aqui rapidinho, né, o PowerPoint ali, né, do serviço. E beleza, e depois a parte prática, né, o hands-on, que já é interessante, teve um troubleshoot à parte ali que eu não estava esperando, mas faz parte, faz parte. Então, bora lá. Beleza, vamos lá. Transit Gateway, conectividade centralizada. Bom, normalmente a gente tem cenários aí, né, que os ambientes utilizam múltiplas contas e VPCs para isolamento e governança. Isso é uma solução centralizada. As equipes precisam de criar conexões ponto a ponto, que é o VPC Peering, gerando um emaranhado de rede difícil de administrar. Ou seja, na AWS, para cada peering que você faz, você tem que ajustar uma tabela de rotas e uma VPC, né, para apontar para aquela VPC que você fez o peering. É quando você imagina um cenário que são, por exemplo, 20, 30 ou mais contas. Imagina você ter que fazer 30 rotas em cada VPC. É uma situação que é inviável, certo? E aí tem os impactos, né? Complexidade operacional, baixa escalabilidade e custos elevados. E o que é o Transit Gateway, que é o serviço que soluciona esse problema? Ele funciona como um hub spoke. Basicamente, ele é um serviço centralizador que vai centralizar essas conexões, seja de VPCs ou outros serviços, como Direct Connect e VPN Site-to-Site da AWS, para ter a interconectividade com on-premise, né? E o roteamento dele é transitivo, porque no caso de uma VPC, caso vocês tenham 3 VPCs, ela não é transitiva. Por exemplo, VPC A, B e C. O peering da A e da B se comunicam, da B e da C se comunicam, mas a B não consegue chegar na C através do B e vice-versa. Então é só como se fosse literalmente ponto a ponto, beleza? E o VPC Peering, né, o Transit Gateway, né, que eu já falei aqui, que não possui roteamento, crescimento exponencial de conexões e gestão complexa, né? E o Transit Gateway já resolve esse problema. Bom, como eu comentei, ele funciona como um hub, o ponto central, enquanto os VPCs, conexões remotas, são os spokes, né, as extremidades, né? Aí você consegue ter uma gestão centralizada aí da sua gerenciamento de rede, né, das suas contas, um isolamento nativo, escalabilidade corporativa, porque ele suporta centenas de VPCs, né? E o AWS Run, que foi o serviço que eu utilizei no último vídeo, é extremamente fundamental aqui, porque eu consigo compartilhar o Transit Gateway com as minhas contas, né? Da mesma forma que eu fiz ali com as subnets. Então ele vai funcionar da maneira similar, né? Comentando aí sobre o data center, né? On-premise, etc. Ele tem você consegue associar o site VPN e Direct Connect no Transit Gateway. Então é interessante, porque você pode ter, por exemplo, múltiplos sites VPN centralizados em um único local, né? E você não tem que ficar criando, por exemplo, vamos supor que você tenha 10 contas, e você precisa acessar essas 10 contas. Se você ter que criar 10 site VPN, pô, você vai estar gastando muito, assim, muito recurso, né? Muito dinheiro. E quando você consegue centralizar isso, é bem eficiente, né? A única coisa que piora, assim, é o sentido do tráfego, né? Questão da banda, né? Que é cobrada. Mas a parte pelo serviço em si, você consegue economizar bastante dinheiro nisso, né? Bom, a gente tem uma questão de criar uma VPC de inspeção, né? Que é uma VPC que ela vai receber os pacotes das outras VPCs e vai fazer uma inspeção de segurança, né? Tipo um Fire ou um Appliance, enfim. E aqui tem essa arquitetura exemplo, né? Que eu peguei da própria AWS, né? Que você tem aqui as EC2. Deixa eu só dar um zoom aqui para ver se fica melhor. Não sei se vai ficar muito melhor, mas enfim. Acho que não vai não. Tá bom. Basicamente, a gente tem duas VPCs Spoke, essa uma aqui que é 10.1.16, essa 10.2.16 e a de Appliance, que é o 9268.10.24.
O pacote vem aqui, vai para o Transit Gateway, ele manda para a VPC Appliance, né, com uma rota padrão. Aqui ele vai fazer a avaliação naquele appliance dele e ele tem uma rota de retorno para cada VPC, né? Então, basicamente, esse appliance ele pode fazer a inspeção de pacotes, ele pode, se for um fire ali, barrar, né? Tipo, a VPC 1 pode comunicar com a 2, mas vamos supor que tem uma terceira aqui em cima. Ela não pode comunicar com a 3. Então, se tiver um pacote que tá indo, vai chegar aqui no Transgate, vai mandar para appliance VPC. Ele vai ver para onde está indo, né, o CIDR de destino. Se bater com o CIDR que ele programou ali, né, que ele configurou para negar, né, que seria a VPC 3 aqui, então ele vai dar um deny, né, ele vai ignorar o pacote, né. Esse é um exemplo interessante aí, né, para camada de segurança de rede. Opa. E as tabelas de rotas, né. A gente tem a association, né, e a propagação. Propagação basicamente é aquilo, né? Vai propagar as rotas. Tem como você configurar isso para ele propagar automaticamente. E a parte de associação, né? Que é tipo se associar a VPC com o Transit Gateway, né? Isso pode ser também aqui a VPN. Né? Então, basicamente é isso. A associação se associa o recurso ali, né? Com o Transit Gateway e a propagação de rota. Né? E tem a questão do Transit Gateway em um peering, né? Ele é um serviço regional, mas você pode conectar regiões distintas fazendo peering entre Transit Gateways nas regiões distintas, né? Nesse exemplo, uma São Paulo e uma Virgínia. Aí você consegue interlaçar essas regiões e configurar o roteamento adequadamente para conectar ali, os serviços em cada região, né? E é muito interessante, né? Que tem a baixa latência, planejamento de disaster recovery, porque você vai ter duas regiões conectadas, então auxilia bastante nesses cenários aqui, né? Muito mais em baixa latência, porque os serviços vão se comunicar usando a rede da AWS, né? O backbone dela. Então, não precisa de sair para a internet, né? Pegar o tráfego. Então, é bem mais... Consegue, assim, ter um melhor desempenho, certo? E agora, sobre as práticas, recomendações, né? É você ter um design de rede bem apropriado para não ter overlap, né? Fazer o planejamento CIDR, centralizar a conectividade de uma conta de network, usar automação, né, como código para criar seus recursos e reproduzir de uma maneira mais fácil, né? Propagação de rotas, que assim você não tem que ficar criando a rota manualmente no Transit Gate. Assim que a VPC ou VPN, no caso a VPC, né? Assim que a VPC ela tem associação, ela já propaga as rotas dela para o Transit Gate. Né? O VPN eu não lembro, acho que o VPN também ele propaga. Né? Enfim, a parte de monitoramento, segurança, né? O princípio de menor privilégio, implementar o Inspection VPC, né? Para aquela parte de análise de tráfego, né? E SCPs também, beleza? Bom, e o resumo é isso. Simplificar, né, a conectividade entre VPCs, escalabilidade entre centenas de ambientes, integração com VPN Direct Connect e controle granular com a tabela de rotas e também o RAM ali para compartilhar o Transit Gateway. E a facilitação de arquiteturas multi-account seguras, beleza? Bom, espero que tenham gostado. Agora vamos para a parte do laboratório, belezinha? Tá, vamos lá. Seguinte, pessoal, tem essa arquitetura aqui para poder dar uma simplificação. Bom, se eu estou enxergando na tela, acho que agora já dá para ver. Espera aí. Hum, esse tem que não tá. Espera aí. Opa, estamos de volta, pessoal. É o seguinte, eu fiz essa arquitetura, não é bem arquitetura, um desenho simples, só para dar uma exemplificada rápida. É o seguinte, aqui no meu cenário eu tenho três contas, né? Uma conta de rede, uma conta app e uma conta de lab, tipo laboratório. A conta de laboratório tem duas VPCs. Todos as VPCs estão em Virginia. E aqui tem essa Lab 1.
10.20.00.20 e a outra aqui 10.20.16.0.20. A de rede 10.10.20.0.20 e a app Spoke 10.30.00.20. Aqui não tem nenhum recurso assim, tipo banco de dados ou servidor web, enfim. Esses testes é só para exemplificar, né? Que pode ter algum recurso ali, né? E aqui com a centralizada, tipo um serviço de Active Directory, DNS ou VPN, um serviço compartilhado, alguma coisa assim. E cada seta aqui seria uma associação de rota, né? Para conectar, né? Todas se conectam com a de rede, por meio do Transit Gateway. E aqui um site VPN, que seria um cenário que poderia ter aqui, e conexão com a rede on-premise, beleza? Então vamos lá. Qual que é a pegada aqui, pessoal? Vamos começar. Eu tenho aqui minha máquina, acho que ela não vai estar acessível. Vai estar errado isso aqui, hein? Vamos ver se vai acessar mesmo. Vamos ver. Enquanto isso, deixa eu ir aqui nas outras máquinas. Esse aqui já não deve acessar. Deu online ali, mas nada, né? Ok. Deixa eu ver aqui a outra. Ok. Offline. Todas as máquinas aqui são Linux. Beleza. Vamos tentar acelerar aqui o passo do compasso. É o seguinte, pessoal. Como elas são contas diferentes, provavelmente elas não possuem conectividade. Deixa eu dar um ping aqui. Vírgula não, pô. Vou dar um ponto. Beleza. A minha máquina de rede é essa daqui. Network 10.10.9.17. Não consegue chegar no Google, né? Tipo na internet. Vamos ver se ele chega em alguma máquina aqui. Também não. É só para dar algum exemplo de cenário, né? De passos que você podem fazer, alguma coisa. Beleza. Para a conta de rede, ela não chega nem na máquina da outra conta e nem no internet, né? Beleza. Então, tipo, ela é uma máquina que está totalmente privada, não tem acesso à rede e outras contas. Vamos fazer o seguinte. Só quero exemplificar aqui, pessoal, que eu já tinha essa conta de rede, eu já tinha criado o Transit Gateway, eu já tinha compartilhado, né, com as outras contas. E ele também já tem um attachment, né? Tanto que eu consigo vir aqui, ó, Transit Gateway Attachment, né? Ele tem as VPCs das outras 3 contas e a VPC aqui que é essa 2908, né? Da conta Hub. Mostrando aqui, né? Você tem a tabela de rota. Aí você tem aqui as associações, a propagação, né? Ele já está habilitado automaticamente. E as rotas, né? Que ele cria, tá vendo? Aqui nele eu já tenho as rotas que foram propagadas, né? Que ele cria aqui. Então, assim, pelo Transtigate ele já consegue chegar nas outras redes, nas outras contas. E aqui eu criei uma rota estática VPC, né? Porque essa é a VPC, a Hub, né? Eu falar Spoke. Essa VPC Hub é a VPC aqui da conta de rede. Então, ela é responsável ali para ter os redirecionamentos ali, né? Seja para a internet ou para as outras contas. Então, qualquer outro destino que às vezes eu não tiver aqui, é porque é o destino específico da VPC, né? De cada VPC, o range. Então, se CDR que não esteja aqui, ele vai encaminhar para a VPC. Aí ele vai olhar a rota da VPC para fazer a decisão de onde é que ele vai ir. Beleza? Bom, beleza. Primeiro ponto é, você tem aqui o Transit Gateway. Só mostrando rapidamente. O Transit Gateway que ele tem... Cadê? Tá, aí tem aqui, ó, Default Association Host Table e Default Propagation, né? Aí aquela rota que tá lá é a default dele, que ele cria, né? Então ele, assim que ele associar, ele já vai jogar naquela rota e ele já vai fazer a propagação, porque está habilitado, né? Se estivesse desabilitado, isso não ia ocorrer e eu teria que fazer manualmente a associação e aqui também a propagação da rota, né? Criar ali aquela rota estática, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Aqui nas outras contas eu não consigo sequer conectar na máquina, né? Porque está tudo privado. Então vamos fazer o seguinte, em cada conta
cada conta assim, né? Aqui na app e aqui na lab. Eu vou na tabela de rota. Deixa eu filtrar aqui pela VPC. Aí Spoke 1. Deixa eu ver se eu consigo pôr as duas. Spoke 2. Ah, só uma, beleza. Aqui eu tô só com duas rotas, uma privada e uma pública. A pública com as subnets públicas associadas e a privada com as privadas. Isso aqui e também nas outras contas, né? Beleza. Primeiro, nessa conta lab. As minhas rotas, elas só tem a rede local. Eu não tenho a rota para o Transit Gateway. Como o Transit Gateway ele já está compartilhado, eu consigo vir aqui, add route, criar aqui a 00. Transit Gateway. Save. Então, beleza. Agora, qualquer rota, qualquer endereço IP que não seja minha rede local, ele vai mandar para o Transit Gateway. E na conta de rede, ele vai se virar ali para resolver esse problema. Beleza? Perfeito. Eu acabei de associar aqui a outra rota aqui, né? As duas VPCs da Spoke. Só para ficar certinha. 000 e 000. E a mesma coisa aqui na app. Então ela já tem encaminhamento para a conta de net, né? De rede. Bom, agora vamos aqui na rota da rede aqui. Né? Tem 3, tá vendo? Ele tava com 3 rotas, mas eu quero deixar em uma só para ficar mais simples de gerenciar, ficar mais tranquilo. Aqui eu já tenho a rota local e eu já tinha adicionado aqui a rota para cada VPC, né? 1020, 1020, 16, as lab e a 30 app. Então, olhando assim, um cenário mais amplo, eu já tenho pelo menos a rota entre cada conta. Aqui eu tenho a rota tanto no Transit Gate, porque eles já estão atachados, né? Eu criar a rota aqui, apontando para ele, ele cria a rota. Bom, ele já tem as rotas para... Basicamente eu coloquei a rota default 000, então qualquer endereço que não for a rede local ele vai encaminhar para cá. E aqui ele se vira, né? Para decidir, vai para cá, vai para cá, vai para outro lugar. Basicamente esse é o cenário aqui, beleza? Bom, vamos lá. Então beleza, agora... Opa, eu deixei fazendo... Como eu ajustei as rotas, o ICMP, eu deixei o ICMP liberado, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Muita coisa, né? Pra ficar olhando. Instância. Cadê? Segurança. Beleza. Eu deixei o SMP liberado, pessoal, que fica mais fácil para fazer teste, né? Só para vocês verem aí a questão do cenário, né? Aí beleza. Perfeito? Então beleza, eu já consigo acessar aqui. Eu ainda não acesso a internet. E agora? Vamos voltar aqui na conta de rede. A conta de rede eu já tinha criado o NAT Gateway. Tá até aqui, ó. Tá vendo? Ele já está criado. O que eu preciso de fazer agora para acessar a internet é criar minha subnet privada. Eu criar uma rota padrão, que é aquele 000, e apontar para o NAT Gate. Ou seja, qualquer endereço que não for, um outro que esteja aqui. Opa. NAT. Eu jogo aqui para ele. Ele se vira, né? Ele manda ela para a internet. Aí já foi, ó. Beleza. Ok. Da minha conta, eu consigo chegar lá. Ok. Beleza. Beleza. Eu criei aqui também posteriormente, né? Posterior não, né? Anteriormente. Uma de pé. Eu lembro que tem alguma. Acho que é na Lab que tem. Que eu tô usando. Deixa eu ver. Ok. Aqui ainda tá offline. Seguir, né? Já tem até acesso à internet e tal. Bom, agora vai vir o truque mágico. Primeiro, como ela tá na mesma VPC, ela consegue chegar naquele que eu criei aqui. Ó. Vou só mostrar aqui. Aí. Eu tenho aqui, pessoal, os endpoints que o SSM precisa para fazer esse acesso aqui, tá? E como ele está na mesma VPC, ele consegue vir e chegar neles. Como eu estou em outra VPC, outra conta, aí você já tem que fazer um outro cenário um pouco mais complexo, né? Você já precisa de usar uns endpoints
Você precisa criar um, como é que fala agora? Private Host Zone no Rota 53 e fazer uns outros ajustes, né? Para que você consiga alcançar o endpoint aqui, né? Então não vai ser possível acessar ele aqui, ó, direto, né, no System Manager. Outra forma dele acessar, assim, sem você precisar dos endpoints, é você ter a conectividade com a internet. Por exemplo, você ter o NAT igual tem aqui na conta, né? Aqui ele tem um NAT, mas antes do NAT vocês viram que ele já acessou, né? E eu não tinha conectividade com a internet, era por causa dos endpoints. Aí eu poderia simplesmente vir aqui na conta app, NADLab e criar o NAT, mas não é esse cenário, né? O nosso cenário é ter uma conta centralizada. Agora, deixa eu ver, conta de rede, né? Vamos ver aqui a questão de roteamento. Beleza. Máquinas privadas pro NAT, ok. E pro Transgate, beleza. Só que, agora aqui eu tenho que olhar o roteamento da pública. O que, que eu vou fazer aqui, pessoal? Isso. Foi. Aí, beleza. Resolvido o problema. Agora, se eu vim aqui, ó, lá para a máquina de rede 10, 10, 9, 17. Beleza. Vou tentar acessar aqui alguma, por exemplo, Lab 1. Aí já está online. Perfeito. Perfeito. Então agora, pessoal, nós temos aqui a comunicação entre as VPCs e também para a internet, usando essa conta de rede centralizada, né? Que tem um NAT centralizado. Agora a pergunta. Deixa eu ver, beleza. Já acessou. Tem a saída para a internet. Opa. Vendo? Ok. Beleza. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Aí. Perfeito. Beleza, pessoal. Aqui a gente já averiguou que tá tudo ok. Só tem uma questão que eu tenho que mostrar aqui, né? Vocês viram que eu vim na tabela de rota pública e fiz um. Como é que fala? Coloquei as rotas aqui para o Transgate, certo? Bom, vamos lá. Na AWS a gente tem aquela rota privada e a pública. Quando se trata, eu acho que alguma questão já por trás ali na AWS, mas como ele faz um NAT, tipo, eu lembro de ter visto tipo arquitetura que tipo é como se o Internet Gateway ele ficasse na frente do NAT. Por mais que aqui fica meio separado, mas quando ele sai para a internet, teoricamente ele volta, né? Como ele voltava, vamos supor assim, para o Internet Gateway, e aqui não tinha um roteamento de retorno, aí por isso que as máquinas não voltavam, né? Não tinha conexão nem nada. Vocês viram que assim que eu atribuí as rotas aqui, a máquina fluiu, né? Então, porque não adianta, ela vai, mas quando ela volta, ela olhava que a 000 é o IGW. E não tinha ele aqui. Então ele meio que ia, ele voltava, e quando ele batia aqui, tipo, ele meio que se perdia, né? Que ele ia voltar, mas quando ele olha, eu não tenho aqui. E o meu default é internet, né? Então ele nunca ia voltar para a máquina, né? Nesse cenário aqui de múltiplas contas e tal, múltiplas VPCs. Então é necessário você definir também na tabela de roteamento público o retorno, né? A rede de retorno e para onde que ele vai encaminhar. Se vai ser para o NAT, se vai ser para uma VPC peering, né? Nesse nosso caso, nosso cenário é o NAT Gate, beleza? Ó, NAT Gate, é o Transgate, perdão. Então aqui a gente está usando um NAT centralizado que permite saída para a internet, né? A gente já tem a rota de volta, então beleza, né? E agora aqui entra a questão de conexão entre as contas, toda a questão de ajuste de security group, né? Liberar, tipo aqui, se eu tivesse um banco de dados, liberar uma porta para o banco de dados ou web server. Falando em web server, deixa eu só fechar. Eu tenho que ver, né? Um barra 19. Vou ver o que eu faço aqui, mas tem como sumarizar isso, por exemplo. Aqui, barra 16, que já engloba os dois lados, né?
Beleza. Então ele tem HTTP. O que eu vou fazer agora? Que é Linux e um install. Agora vamos lá, é HTTPD ou é Apache? Lembro. Esse é um Apache bom aqui. Ué, travou? Uhum. Unable to find. É possível. Peraí. Coloque um alt traffic só pra ver. Já tava funcionando, né? O cenário tava ok. Só que eu decidi baixar um pacotinho pra ver e começou essa ideia. Então é bom a gente sempre tomar cuidado com esses endpoints, né? Nesse caso do gateway. Eu lembro que tem os três e do Dynamo. Aí eu vou apagar o endpoint ali, né? O seguro morreu de velho. Enfim, para resumir, nós fizemos um apontamento de rota em cada VPC para o Transit Gateway, né? O apontamento default 0000. Aqui na Transit Gateway, na tabela de rota deles, como ele já tinha feito o attachment, né? Ele já propagou as rotas automaticamente. Então ele já tinha rota para cada VPC. Só que a rota default dele, que é a estática que eu criei, ele aponta para VPC aqui, né, de rede. Aí nela eu tenho que ir lá na tabela de roteamento dela e fazer os apontamentos corretos, né, de roteamento, certo? Então eu fui na parte da rede privada, de subnet privada ali, tabela de rota privada dele, apontei para cada VPC, aí beleza. Aí a máquina conseguia se comunicar, só que sem acesso à internet. Posteriormente, né, eu coloquei o NAT, né, ajustei a tabela de rota privada para o NAT Gateway aqui, aí a máquina na conta de rede conseguiu acessar a internet, mas as demais não. As demais só conseguiram quando eu coloquei o roteamento na subnet pública, né, na tabela de roteamento pública, para ele ter o retorno da internet, que é o que eu comentei antes. Aí, a partir disso, todas as máquinas tinham acesso à internet e comunicavam entre si, perfeito. Lembrando que é necessário alguns ajustes de security group, né, para permitir a comunicação entre as máquinas aqui. Só que fui fazer o teste de baixar pacote e tal. E aí já deu BO, né? Eu fiquei liberando as portas que não tinha nada a ver, né? Porque ele vai na saída do DC2, né? Mas quando você já tá debulhando, você já fica pensando em outras coisas. Enfim, deu tudo certo. Após eu remover o endpoint gateway do S3 da conta de rede, já foi possível baixar o pacote. Ou seja, se funcionou nenhuma, vai funcionar no resto, porque todas apontam para a rede, né? Então é aquilo, o seu troubleshooting, pessoal, nesse tipo de caso, nas contas aqui vai ser o mais básico, que é só você apontar a rota para lá, a rota default. Aí aqui você vai fazer todo o troubleshoot de rede, de ver o que está acontecendo. Então, de certa forma, é interessante o cenário centralizado, mas também tem um esforço maior no troubleshoot, né? Porque você vai ter que olhar muita coisa em um lugar só, né? Fazer teste, etc. E ainda dá pra piorar, viu? Vamos piorar o cenário aqui, beleza? Bom, espero que tenham gostado. Tentando reduzir, eu vou lançar aqui em 2 vídeos, só a parte que seria o teórico e a parte aqui do hands-on. E depois a gente volta aí. A gente vai ampliando aqui o cenário, adicionar mais coisa, banco de dados, on-premise. Então, espero que seja útil para vocês verem um troubleshoot. Isso aqui é um troubleshoot parecido que vai ocorrer no ambiente de multicontas mesmo. Ver rota, tentar entender seu security group, NACL, então um monte de coisa que você tem que olhar. Bom, pra finalizar aí, espero que tenham gostado. Até a próxima, valeu!